Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Manhã Diversa. Quinta-feira, dia 17 de fevereiro, é muito bom passar essa manhã com você que está ligadinho na gente. E bom dia para você, Roberta Hello, e parabéns para você, para os nossos cinegrafistas, para a nossa equipe, porque hoje Manhã Diversa completa 3 meses no ar. Ei, eu acho que merece uma comemoração, né, Roberta? Com certeza, mêsversário, comemorar mêsversário tá na moda e é claro que o Manhã Diversa também, né, vai entrar nessa moda. Então, bom dia, Mariana Zacaron, bom dia para você que acompanha o Manhã Diversa. Hoje o programa, então, tá imperdível, né? Nós vamos falar sobre alienação parental e o relacionamento pós-divórcio. Será que a convivência entre os casais desfeitos pode ser amigável? E até que ponto pais e mães podem influenciar a opinião e até dificultar a convivência com os filhos nessa situação? Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, mande pra gente pelo nosso WhatsApp 32999397416. Uma psicóloga vai responder sua pergunta ao vivo aqui no programa. Nós vamos falar também sobre o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. As inscrições estão abertas e vão até amanhã. E as mulheres estão cada vez mais presentes no mundo da ciência. Mas os desafios enfrentados para que elas sigam adiante com as pesquisas não são poucos. E quinta-feira é dia de esporte no Manhã Diversa. O Gabriel Luterbach chegando com a resenha esportiva. No quadro Bora Rangar vai ter receita de charuto árabe feito com repolho roxo. Vem com a gente porque o Manhã Diversa é feito para você. Estão abertas em todo o país as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O processo leva em conta as notas dos candidatos no Enem 2021 para selecionar alunos que irão estudar em instituições públicas. Mas será que a nota de corte obtida no processo seletivo pode influenciar a escolha da profissão? É o que você vai conferir agora. O sonho de seguir carreira na medicina parecia distante para Amanda, mas ela não desistiu. Com dedicação e o apoio do cursinho pré-ENEM do Morro do Papagaio, a garota se destacou. Com a nota 900 na redação, será tranquilo disputar a vaga na ampla concorrência do SISU, o programa pelo qual o Ministério da Educação seleciona estudantes para os cursos de graduação de instituições públicas. Medicina sempre foi meu sonho, só que, porém, era uma realidade bem utópica para mim, porque, querendo ou não, é uma faculdade de ampla concorrência, de elite, e eu não me via nesse espaço social, não me via introduzida lá. E acabou que, quando eu tirei uma nota boa, me trouxe várias coisas. Me mostrou que eu tenho capacidade de chegar onde eu quero chegar. Apesar de eu ser uma mulher negra, periférica, eu posso ocupar esse lugar social, porque eu estudei para estar lá. Mesmo eu tendo vindo de escola pública, eu posso ocupar esse espaço social. Quem, assim como Amanda, teve média maior que 450 pontos nos 2 dias de prova do Enem e não zerou a redação deve ficar atento. As inscrições para o SISU já estão abertas e vão até o dia 18 de fevereiro. Cada candidato pode tentar uma vaga em até 2 cursos e, durante esse período, também pode modificar as opções quantas vezes quiser. O sistema irá considerar a última opção preenchida. Se hoje, no primeiro dia, eu escolho a Universidade X e o curso Y, possivelmente fiz essa escolha porque tinha uma nota do Enem da edição de 2021 que me permitia ingressar naquele curso. E ao longo da semana, eu acompanho, enquanto candidato, se a minha nota de corte ela é suficiente ou não para ingressar naquele curso. Mas, para evitar que essas escolhas dos candidatos variem tão rapidamente, com tanta frequência ao longo de toda a semana, o SISU também permite que o candidato venha cadastrar uma segunda opção. A diferença que ocorreu nos últimos anos com relação a edições passadas do SISU é que o candidato que não foi aprovado para a primeira opção, mas foi aprovado para a segunda opção, ele não pode concorrer à lista de espera
da primeira opção. E essa alteração foi realizada pelo Ministério da Educação para facilitar o preenchimento das vagas. É mais provável que quem fez a prova do Enem no ano passado já tivesse uma ideia de qual curso escolher agora, mas dúvidas podem surgir e a dica é saber lidar com essa questão de forma tranquila. Mergulhar nessa dúvida, né? Entender por que é, né, a razão de existir dessa dúvida, o que me atrai no curso, né, com o que eu me identifico no curso e numa instituição e com o que eu me identifico no outro. De repente procurar algum profissional da área para conversar, porque aí a gente tende a marcar essa opção com um pouquinho mais de segurança e ser mais assertivo no processo de tomada de decisão. Estudar a grade dos cursos e o perfil de cada instituição também ajuda. O candidato deve ficar atento ainda a outras informações importantes. São as informações relacionadas aos documentos necessários para o candidato aprovado fazer o seu registro e matrícula na universidade, especialmente aqueles candidatos que ingressarem por uma das 8 modalidades de cotas previstas pela legislação nacional. Para se dar bem nesse processo, é preciso lançar mão de estratégias. Além de se candidatar a uma vaga que lhe dará mais chances de aprovação, é preciso levar em conta que a escolha do curso vai influenciar diretamente na construção de uma carreira futura. O interessante é que essa aplicação seja feita de forma consciente, né? Com objetivos muito claros e definidos, né, do que eu quero ser, por que eu quero seguir essa carreira, por que eu quero me formar nessa área de conhecimento, né, o que eu quero entregar a partir disso. Né, a tentativa de entrada e admissão no curso, simplesmente por entrar no curso, não faz muito sentido. Né? O que a gente gera aí, muito provavelmente, é um sentimento de frustração a médio e longo prazo, né, insatisfação do estudante. Foi-se o tempo em que o mundo científico pertencia apenas aos homens. As pesquisadoras abriram a porta e não entraram para brincar. As mulheres estão cada vez mais presentes na ciência. Agora vamos combinar, os desafios enfrentados por elas estão longe de ser os mesmos direcionados a eles, a começar pela maternidade que impacta qualquer currículo Lattes. Houve um tempo em que o machismo fazia as mulheres se afastarem das áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Felizmente, as coisas mudaram. Nas últimas décadas, elas vêm buscando o reconhecimento de que têm as mesmas capacidades que os homens e o direito à igualdade de oportunidades. Apoiar umas às outras ajuda a quebrar essa cultura do machismo e fazer com que cada uma reconheça o próprio valor. Eu tinha medo de não conseguir ocupar um espaço que eu não acreditava muito que me caberia naquele espaço. Mas, ao longo do tempo, com incentivo, inclusive, de outras mulheres, como é o exemplo da minha orientadora, eu entendi que eu posso, sim, ocupar esses espaços. Que eu posso, sim, estar na ciência, que eu posso, sim, estar na bioquímica. O mundo hoje está diferente. Muitas mulheres escolhem a ciência como profissão e até recebem mais bolsas de graduação e pós-graduação do que os homens. Mas isso no início da carreira. À medida que avançam na área acadêmica, os dados mostram que a presença feminina vai diminuindo. Para se ter ideia, a maior parte das bolsas oferecidas pelo CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é concedida para pesquisadoras entre 50 e 59 anos. Apenas 19% das bolsas são destinadas para as mulheres entre 30 e 34 anos e 25% para as com idades entre 35 e 39 anos. Essa baixa porcentagem coincide com a faixa etária em que a maioria das mulheres se torna mãe no Brasil. É que a maternidade acaba forçando as pesquisadoras a dar uma pausa na frequência e na quantidade de artigos publicados. Como a produção científica é condição para aprovação em editais de projetos de pesquisa, muitas mulheres não têm a mesma chance que os colegas. Uma conquista recente que pode mudar esse cenário é a inclusão da licença maternidade no currículo Lattes. A informação ajudaria a explicar uma queda da produtividade neste período e evitar que pesquisadoras que se tornem mães tenham qualquer impacto na carreira.
A mudança contribui para que as universidades e agências de fomento à pesquisa considerem essa pausa justificada por um motivo altamente relevante para conceder bolsas de forma mais justa. Para Márcia, que é pesquisadora da FUNED e mãe de 2 meninas, a medida também evita a evasão de pesquisadoras. Na época que eu tive as minhas filhas, por exemplo, a gente não tinha essa conquista, então não tinha o direito à licença maternidade e a gente parava, né, porque você tinha que parar realmente, mas parava por sua conta, o projeto, o tempo continuava correndo e você tinha que se dividir entre a criança e o trabalho que vinha a seguir, né? E isso não foi o meu caso, mas com certeza foi o caso de várias mulheres que pararam e não voltaram mais. Isso com certeza vai fazer com que várias outras mulheres se mantenham dentro do trabalho científico, né? A ONU, Organização das Nações Unidas, considera que a ciência e a igualdade de gênero são vitais para alcançar as metas internacionais de desenvolvimento sustentável contidas na Agenda 2030. É preciso apoiar carreiras de mulheres cientistas e pesquisadoras. O estímulo ainda na infância pode despertar grandes talentos. Sara segue firme nas pesquisas. Ela busca entender o impacto dos medicamentos no meio ambiente para trazer soluções que ajudem a preservar o planeta. Uma missão nobre e que já vinha sendo desejada lá atrás. Desde nova eu sempre fui muito curiosa e muito investigativa. Então, eu sempre buscava tentar aprender coisas novas e tentar descobrir por que é assim, por que é daquele jeito. Então, e eu tive muito incentivo dos meus pais. No campo das políticas públicas, um projeto de lei que tramita no Congresso torna obrigatório o incentivo do Estado à participação da mulher nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A proposta inclui a previsão desse incentivo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira e na Lei de Inovação Tecnológica. Esse incentivo vai fazer com que no futuro a gente tenha mais meninas trabalhando dentro dos laboratórios, mais mulheres, né, se tornando aí pesquisadoras, líderes de grupos de pesquisa. A proposta já foi aprovada no Senado e ainda vai passar pela Câmara. A ideia é apresentar às meninas referências e exemplos de pesquisadoras de sucesso, reforçando a compreensão de que as habilidades necessárias para uma carreira científica podem ser desenvolvidas independentemente do gênero. Eu acho que a gente precisa de mais incentivo para que essas meninas se tornem mulheres que tenham confiança, né, de buscar esses espaços, esses lugares na sociedade que são mais destinados a homens, né, que são mais ocupados por homens. Então, eu acho que é uma questão de um processo, talvez, de mudança de cultura mesmo. Quem eu mais vejo na ciência hoje são mulheres, e são mulheres fortes, mulheres independentes e mulheres que enfrentam muitas coisas. Então, eu conheço mulheres que enfrentaram aborto durante um doutorado, durante um mestrado. Então, de onde vem essa força, né? Só a mulher mesmo que consegue passar por tudo isso e continuar tão forte e tão capaz. Então, eu tenho muita vontade de incentivar outras mulheres também, outras meninas também, a seguirem a área da ciência e a se apaixonarem por esse mundo e cada vez aprender mais. Mulher é realmente incrível nessa força aí, porque é difícil. A gente já evoluiu muito, mas ainda tem muita coisa para evoluir. Então, assim, tomara que a gente consiga ver cada vez mais mulheres assumindo posições, e lugar de mulher é aonde ela quiser, né, estar. E que bom também aqui no Manhã Diversa, 2 apresentadoras mulheres. Então, realmente a gente tem que aí, né, lutar muito para os nossos espaços e tomara que a gente consiga ver cada vez mais mulheres sendo protagonistas aí de várias coisas. Falou tudo, Roberta, faço minhas as suas palavras. E hoje é dia de culinária árabe aqui no Manhã Diversa. Depois do intervalo tem Bora Hangari, uma receita de charuto super saborosa. Agora são 10 horas e 14 minutos e a gente volta já já.
Manhã Diversa de volta para você, agora com Bora Rangar e as delícias do chefe Arthur Veloso. E hoje é dia de culinária árabe aqui no programa, porque tem receita de charuto com repolho roxo. Então, bom dia, Arthur. Gastronomia é isso, né? Uma viagem aí, uma verdadeira viagem de sabores. Bom dia, Roberto. Nossa, eu adoro isso, Roberto. Culinária árabe, meu Deus, eu fico doido. Sabor totalmente diferente, né, do que a gente está acostumado. E é maravilhoso. Uma parte da minha família, né, eu tenho descendência sírio-libanesa, então quando reúne o pessoal por parte de pai, pode saber que o jantar é sempre, tem aí culinária árabe, então essa receita aí na próxima reunião dessa família, com certeza vai estar aí a sua receita sendo feita, hein? Legal, Roberto. E o pessoal de lá fala árabe? Como é que é? Tem alguém que fala, que escreve? Tem gente que fala, eu tenho até uma tia que mora lá em Dubai, mas... Olha que legal. Pois é, mas assim, eles gostam bastante aí de reforçar, então melhor ainda agora aprendendo a receita com você, né? Então bora rangar. Bora rangar então. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui à Cozinha da Manhã Diversa, nessa manhã de quinta-feira ensolarada. E hoje a gente vai aprender a fazer charuto árabe, malfouf ou yabrak. Você vai aprender a fazer aqui a receita que não é tão original assim, que a gente vai usar repolho roxo, que vai fazer um prato super bonito. Então, papel e caneta na mão, celular para tirar foto da tela para a gente aprender a fazer os charutos árabes. Para fazer os charutos, para a gente rechear os charutos, a gente vai precisar de 300 gramas de acém moído, 200 gramas de peito bovino moído com a gordura, 2 tomates, 1 xícara de chá de arroz cru, 3 ramos de salsinha picadinho, 3 ramos de coentro picadinho, 1 cebola roxa picada, 1 repolho roxo, 3 colheres de chá de sal, 1 colher de chá de pimenta do reino, 2 colheres de chá de tempero sírio. Para o caldo que a gente vai cozinhar esses nossos repolhos, esses nossos charutos árabes, a gente vai precisar de 1 cenoura, 1 cebola, 1 talo de salsão, 1 terço de pimentão amarelo, 4 tomates italianos bem maduros e água até cobrir. Pois então, gente, vamos aprender a fazer esses charutos. Se você nunca viu esse prato, eu tenho certeza que você vai achar curioso. Por quê, né? Trata-se de uma trouxinha que a gente faz com a folha do repolho e dentro dela a gente faz uma salada aí com carne crua e arroz cru. E aí a gente cozinha tudo junto dentro da panela e depois quando a gente vai comer, a gente tem tudo cozidinho ali dentro, tá certo? Eu vou falar um pouco mais sobre a receita. Quem pediu essa receita, que a gente está nessa semana especial aqui das indicações da equipe, cada um trouxe uma indicação. Hoje é uma indicação de uma pessoa muito querida por mim aqui da equipe, mas ainda não vou contar pra você ainda não, tá? Vamos começar aqui falando do nosso caldo, o caldo que a gente vai cozinhar os nossos charutinhos. Olha só, eu já trouxe ele pronto aqui, tá? E aí o que eu fiz, né? Nesse caldo aqui, dos ingredientes que estão ali pro caldo, só não foi o tomate. O tomate ele vai entrar como caldo também, mas ele vai para a panela de pressão em separado. A gente vai fazer um outro processo com ele aqui. Aqui eu só peguei os talos de salsão, a cenoura, a cebola e o pimentão, cortei grosseiramente, né, em cubos grandes, assim mesmo como está cortado o nosso tomate aqui. E aí você leva para uma panela, quando começar a ferver, joga lá no fogo mínimo e deixa 1 hora apurando, como se você estivesse fazendo um chá. A sensação é de que a gente tem realmente aqui um chá de vegetais. E isso aqui tá cheio de sabor, tá? Aqueles tabletinhos que a gente encontra pronto, né? Que você sabe do que eu tô falando, aquele caldo, né? Pronto, é isso aqui, só que liofilizado, desidratado, cheio de sódio, conservante. Então isso aqui é o natural daquilo lá. Faz toda a diferença a gente preparar um caldo antes. Você pode preparar caldo em panelas gigantes, congelar e ele dura por muito tempo na geladeira. Então tenha sempre um caldo, se você não tiver, rapidinho você prepara um. Então já vem com o caldo pronto pra cá, tá certo? Eu vou preparar o recheio do nosso charuto, que aqui ó, numa tigela eu vou misturar. Aqui eu tenho ó, o acém moído. Eita que caiu de uma vezada só, vocês viram aqui? Quase joga tudo no chão. Aqui eu tenho o peito de boi, que aí você pode observar que ele tá com bastante gordura, tá vendo? É isso mesmo que a gente quer, tá? Que é para poder trazer a suculência aqui pro nosso prato, para trazer o sabor do peito de boi. E aí a gente vai colocar, ó, tomate picadinho. Vai misturar tudo junto aqui, tá, gente? Não tem mistério, não. O arroz cru.
e é cru mesmo, tá, gente? Eu já vi gente por aí preparando o charuto e aí ele vem com arroz cozido. Mas aí o que que acontece? Na hora que você leva o charuto para cozinhar, esse arroz aqui, ele vira uma pasta, empapa tudo, não fica legal. Se você bota para cozinhar tudo junto, você tem a textura do arroz fica muito mais bacana, fora que o sabor também muda, fica completamente diferente e faz todo sentido. É assim que os árabes fazem, tá? Então vamos fazer do jeito certo, vamos aprender a fazer do jeito certo para você. Se você já gosta dessa receita e não fez assim com arroz cru, você vai gostar ainda mais. Ó, a cebola roxa que eu trouxe aqui já picadinha, tá? Bastante cebola, não vai alho nessa receita, né? Então capricha na cebola, pode colocar bastante, porque é para ela dar sabor, para ela trazer a picância, para ela trazer o docinho dela também para cá, toda a personalidade da cebola, que é muito gostosa, né? Vamos lá, eu já tô aqui, ó, com a pimenta do reino, que eu vou colocar aqui para dentro. A pimenta síria. Essa pimenta síria, gente, muita gente também conhece como tempero sírio, né? Ela é um mix de temperos. Aqui vai canela, vai noz moscada, vai cravo da Índia, pimenta da Jamaica, anis estrelado, tudo misturado aqui numa proporção interessante. É muito utilizado lá nos países árabes e traz um perfume para a comida. É uma personalidade que só a culinária árabe tem. E na maioria dos pratos vai isso aqui. Existem algumas outras, eles gostam muito de especiarias, né? Existem alguns outros mix de especiarias, como o zatar, né? Que também são utilizados aqui. A gente vai usar só o tempero sírio mesmo, tá? Ó, pode caprichar sem medo, porque traz todo um sabor. E é isso aqui que vai levar a gente para as Arábias, tá certo? Ó, vou colocar aí o perfume disso, gente. Eu joguei aqui, ó, já inundou o meu nariz aqui, já perfumando tudo, enchendo a minha boca de água, daquele jeito que você sabe, né? Que fica até com problema de dicção aqui para falar. Ó, vou colocar o sal aqui, vou colocar uma parte do sal e a outra parte eu vou deixar para temperar o caldo, tá? E aqui eu tenho também já, ó, o coentro picadinho. Tem que ter coentro, não tem jeito, tá? Você que não gosta de coentro, geralmente o coentro aparece fresco, né? Ele vai mudar o sabor aqui cozinhando. Então, dá uma chance pro coentro nessa receita, vocês vão ver que faz todo sentido. Ele cozido, ele muda o sabor, então você que não gosta, experimenta comer assim. Talvez, quem sabe, você não passe a comer coentro e abra os seus horizontes gustativos aí, tá certo? Eu tava falando aqui, a Michelle falou comigo no ponto, ela me falou o tempo de bloco que eu tenho ainda. Michelle, você pode repetir pra mim, que eu acho que eu me perdi. Tá, a Michelle falou assim que ainda tem 2 minutos, gente, então dá pra mostrar pra vocês, ó. Tô aqui misturando o recheio, tá? É só misturar tudo muito bem, gente. Eu vou acabar de misturar depois, eu vou deixar aqui, vamos misturar bem isso aqui. Eu vou passar para o próximo passo, depois eu acabo de misturar. Você na sua casa mistura tudo muito bem, cobre e leva para a geladeira, tá certo? É bom que ele esteja geladinho na hora da gente rechear. Ó, repolho roxo, o que eu vou fazer? Eu peguei essa faquinha aqui, essa faquinha é faquinha de ofício. Eu vou enterrar ela aqui no repolho, ó, bem aqui no meio, e vou retirar essa parte aqui do miolo. Empurrando para cima sempre, tá vendo, ó? Pode cavar um buraco aqui mesmo. E aí a gente vai levar o nosso repolho para escaldar. Eu tô com uma panela fervendo aqui, ele vai ficar aqui mais ou menos uns 3 minutinhos. Eu só vou colocar ele, ó, com esse buraco que a gente abriu para baixo, tá certo? E aí, conforme ele for soltando as folhas, com 1, 2 minutos começa a soltar essas folhas de fora. A gente vai tirando essas folhas e vai reservando elas, tá? É rápido isso aqui, é só para ela ter uma maleabilidade, para ela ficar mais fácil, mais molinha na hora de enrolar. É só isso, tá certo? Começar a soltar as folhas aqui, a gente vai tirando uma a uma. Então, a gente vai para um rápido intervalinho. Manhã Diversa tá só começando, ainda tem muita coisa boa, tem notícia do mundo dos famosos, a nossa fofoquinha com o Netinho Rocha. Então você não sai daí, a gente volta já já. Manhã Diversa de volta nessa quinta-feira, agora são 10 horas e 28 minutos e chegou a hora de falar as notícias das celebridades, porque o mundo dos famosos não para. E o Netinho Rocha já tá aqui com a gente, então bom dia pra você, Netinho. Quais que são os destaques aí do mundo dos famosos pra gente? Bom dia, Roberta, bom dia, Mari, bom dia pro pessoal de casa. Hoje a nossa notícia aí do mundo dos famosos não é tão legal, né? O nosso comecinho aqui a gente vai falar
infelizmente, da tragédia que aconteceu em Petrópolis, que já aí deixou mais de 100 mortos, entre eles aí algumas crianças. E a situação tá complicada, né, meninas, lá muito em Petrópolis, triste, né? Muito triste mesmo. E é uma tragédia que poderia ter sido evitada. Petrópolis já passou por essa situação antes, né? E depois de vários anos, depois a gente vê que está repetindo. E as imagens são muito fortes. Infelizmente, ainda tem muita gente desaparecida também. Então, a situação tá feia. E nessas situações assim, as pessoas têm que se unir, né, Netinho? Com certeza, os famosos aí, então, se uniram para trazer aí, tentar trazer esperança e tentar ajudar a cidade de Petrópolis também, né? Fiorella Mateis, Rodrigo Santoro, Paola Oliveira, Juliette Preta Gil estão aí entre os artistas que postaram sobre os estragos que a chuva causou na região desde terça-feira, né? A região, então, foi atingida aí por um temporal na última terça-feira que resultou na morte aí, como eu falei, de mais de 100 pessoas, entre crianças. Ainda há desaparecidos. Então, a atriz Fiorella, que nasceu em Petrópolis e fez uma série de vídeos muito abalada com a situação da cidade, a atriz afirmou aí que os conhecidos estão bem e divulgou imagens de associações que estão recebendo doações. A gente vê, então, muitos famosos, né, se uniram aí, e essa é a importância da internet nesse momento, para a gente compartilhar informações, mas infelizmente, né, meninas, ainda existem informações falsas circulando, contas fakes que foram criadas aí, né, para tentar pegar dinheiro de doação. Então, gente, é muito cuidado que precisa ter, é muita atenção que precisa ter, e as doações aí são alguns perfis oficiais, perfis de ONGs, então vamos ficar atentos, porque é uma situação importante e precisa ser ajudado, né, meninas? Com certeza. Fica aí o apelo para você de casa que quer e pode ajudar, né? Se tiver como ajudar. Procure saber, né, onde existem pontos de arrecadação de doações na sua cidade, quais instituições estão arrecadando doações em dinheiro, caso você não queira, né, ou não possa ajudar com algo, né, material. E, né, como o Netinho disse, tem sempre ficar atento para, né, se realmente você está doando para uma pessoa ou uma instituição de procedência que realmente vai fazer o repasse dessas doações de forma correta. Mas, assim, a gente precisa se mobilizar nesse momento, fazer aquilo que a gente puder, né, para dar um pouco de alento para essas pessoas que estão passando por essa situação e fazer a nossa parte, né, para poder ajudar. Com certeza. Bom, e agora a gente vai sair um pouquinho dessa tragédia, sempre deixando aí aviso pro pessoal, né? E agora, Neymar e a atleta olímpica Raíssa Leal se encontraram, gente. Finalmente, Mari Roberta, já imaginou aí vocês duas serem convidadas aí para um churras na casa do Neymar? Já pensaram? Eu ficaria mais feliz ainda de encontrar a Raíssa, porque ela é realmente o destaque aí, né, do Brasil. Eu acho que ela tem 15 anos, enfim, novíssima, né? E conseguiu aí trazer medalha pra gente nas Olimpíadas. Então, um encontro realmente de talvez aí dos maiores do Brasil, né? Com certeza, né? Então, depois de ver a vitória do PSG sobre Real Madrid por 1-0 no estádio, na última terça, a skatista Raíssa Leal se encontrou com o atacante Neymar na última quarta-feira. A medalhista olímpica compartilhou o momento em suas redes sociais e trocou um skate autografado por ela com uma camisa autografada pelo camisa 10 da seleção brasileira. Neymar fez aí um churrasco para receber a Raíssa e os dois até jogaram videogame. O encontro então repercutiu nas redes sociais e outros nomes do skate, como Isa Pacheco e Felipe Gustavo, comentaram a postagem elogiando aí os dois amigos, amizade incrível, né? E a Raíssa aí que sempre brilha, né? Brilhou aí nas Olimpíadas, foi medalhista e orgulho pro Brasil, né, meninas? Com certeza. Raíssa aí é um nome que ainda vamos escutar muito, com certeza trazendo muitos prêmios e muita alegria aí pro Brasil, né? Neymar, que já é uma pessoa que já tá aí há algum tempo também trazendo, né, o nome do Brasil. Hoje em dia, quando você pergunta para alguém lá de fora, o que você conhece do Brasil? Eles vão falar o Pelé ou o Neymar, ou os dois. Então, o Neymar já tá aí, né, deixando a marca dele e Raíssa também já tá deixando, ainda vai, com certeza, né, deixar muitas marcas aí pela frente, porque com certeza a jornada dela aí é muito longa pela frente. Com certeza. E agora uma notícia, João Neto, da dupla João Neto e Frederico, foi diagnosticado com câncer na tireoide e isso, meninas, até pode aí prejudicá-lo, né, na carreira de cantor, né? Então aí o cantor João Neto, ele anunciou que está com o câncer
e ele foi diagnosticado em dezembro do ano passado por meio de exames de rotina. Em um vídeo publicado pela assessoria de imprensa da dupla, o artista deu a notícia aos fãs. Ele vai fazer uma cirurgia para retirada do carcinoma. Então o cantor publicou esse vídeo, eu trouxe o vídeo aqui, vou mostrar para vocês, para ver, né, como que ele anunciou e como que ele descobriu esse câncer. Vamos ver. A gente então não tem o vídeo, né, mas ele anunciou, ele falou aí que descobriu através de exames precoces que ele faz, né, de exames de rotina, na verdade, ele descobriu precocemente. Então há uma grande chance, né, de sair bem. Vamos torcer para que tudo fique bem com ele. Temos o vídeo agora? Vamos ver se a gente tem um vídeo. E vou ter que encarar, não vai ter outro jeito, né? Então eu só quis falar isso para você. No primeiro momento eu achei que ia ser um pouco invasivo, né? Eu recebi o diagnóstico no finalzinho do ano, um momento de festa, de alegria. Então, mas agora eu decidi compartilhar isso aí com todos vocês. Primeiramente porque é uma doença maldita, silenciosa, que não dá sinal nenhum, nunca senti absolutamente nada. Então fico alerta aí para vocês, né, se cuidarem, fazer sempre os exames de rotina, porque é muito ruim você ser pego de surpresa assim em algo que não te mostra, né? Então, eu quis compartilhar isso aí com todo mundo, né? Lógico, eu preciso das orações, do pensamento positivo de cada um de vocês. E é isso. Pois é, então aí com esse caso, né, do João Neto, da dupla João Neto e Frederico, vale aí o recado para você de casa, fazer sempre os exames de rotina e descobrir aí a doença precocemente ajuda muito no tratamento, né, meninas? Com certeza. Sempre que a gente recebe convidados aqui, né, falando sobre saúde, médicos, eles sempre falam da importância aí desse diagnóstico precoce. A chance de cura aumenta muito e que bom que ele usou também, né, isso que ele está passando para passar esse recado e que a gente fica também desejando uma ótima recuperação e melhoras para ele, né? Sim. É isso aí. Bom, e agora vamos falar de Big Brother Brasil. Não teve eliminação, não teve formação de paredão, mas é uma informação aí que Boninho divulgou no Instagram dele. O Big Fone, um dos momentos mais esperados aí pelos telespectadores, está prestes a tocar. O Boninho aí anunciou, ao responder a pergunta dos seguidores nas redes sociais, ele revelou aí quando os brothers vão receber a primeira ligação. Um comentário perguntou aí pro Boninho, e o Big Fone, quando toca? Tá demorando. E ele respondeu, que tal essa semana? E aí, então, durante a madrugada, meninas, o Boninho até fez uma brincadeira com os brothers aí, eles estavam ali contando histórias de terror, e o Boninho falou assim, vamos sacaneá-los, vamos aí ligar pra produção. Então o Boninho ligou pra produção e falou, vamos apagar a luz aí, vamos dar uma piscada na luz pra assustá-los. E é isso, gente, Boninho sempre interagindo com os seguidores nas redes sociais, e vamos esperar aí o Big Fone tocar e vamos ver qual que vai ser a consequência do Big Fone, né? Já podemos prever correria, o pessoal, né, vendo quem vai chegar primeiro no Big Fone, sempre rende umas cenas, assim, às vezes um pouco engraçadas, né? Então vamos ver, assim, também o que vai ser, né? O que vai ser a ligação. E fica aí esse mistério, né? O Big Fone é sempre um mistério, não sabe se atende ou não, porque, não, né, dependendo aí da consequência. Pode ser ruim, né? Mas eu acho que tá numa boa hora para ele tocar. Eu também mesmo. acho que tá numa boa hora para movimentar a casa, né? Vamos ver no que vai dar. E agora, gente, vamos falar sobre famoso, mas um famoso aqui da TV Diversa. O chefe Arthur Veloso, gente, foi reconhecido nas ruas. Eu já quero colocar ele aqui na conversa com a gente. Arthur, fiquei sabendo aí que você foi reconhecido nas ruas de Juiz de Fora, tá famoso. Em breve, será que você vai estar aqui no nosso quadro de fofocas também? Já pensou, Netinho? Já pensou, Arthur? Fiquei até emocionado ontem, cara. Aconteceu por 3 vezes ontem eu fui abordado na rua. Primeiro foi na padaria lá perto lá da minha casa, né? E depois por dois fãs andando na rua. Né? O primeiro deles foi o Marcos Paulo Batista. Ele é padeiro, né? Trabalha lá na padaria Trigo Novo, ali na Rua Independência. Então mandar um abraço pro Marcos Paulo. E teve também o Flávio Henrique, lá do bairro Santa Cruz. O Flávio Henrique ele estuda no Uniacademia e acompanha o programa também. Então, vou mandar um abraço aí pro Marcos Paulo e pro Flávio Henrique, né, Tim?
Arthur famoso, Arthur vai estar, quem sabe, aqui, né, na nossa notícia do Mundo dos Famosos aí, porque assim, no Manhã Diversa ele já está presente todos os dias com essas receitas deliciosas. Inclusive o Arthur tá ali modelando já os charutos. No próximo bloco ele vai mostrar também pra gente como funciona essa parte. E o Arthur, gente, sabe que eu sou alucinado com charuto, inclusive a minha avó, a minha mãe, elas fazem um charuto assim, sem explicação. Arthur já comeu o charuto da minha avó e da minha mãe. Michelle, nossa diretora, também já comeu. Deixa eu aproveitar aqui, Arthur, o que você achou do charuto lá da minha avó Celi? Conta pra mim. Ô Netinho, eu fiquei até um pouco preocupado você falando isso aí, porque assim, é realmente uma delícia, né? Queria mandar um beijo, um abraço aí pra sua avó Celi, que faz o charuto maravilhoso. Tomara que o que eu vou fazer aqui esteja à altura da sua vozinha, tá bom? Olha só como tá ficando bonito. Olha Depois, no só. próximo bloco do Bora Rangar, quem tiver ligadinho aí no Manhã Diversa, vai aprender a fazer ele roxinho assim, fica lindo, né, Netinho? Com certeza, Arthur. Então, assim, um charutinho acompanhado com Rames da minha mãe também, que é incrível. Fica tudo de bom. Eu já tô ansioso pra ver esse charuto aí no próximo bloco. Eu ia Arthur, até trazer, Netinho, o Ramos hoje, mas dá tanto trabalho, eu vou deixar um dia especial só pra ele, porque tem alguns macetes, algumas coisas que eu quero mostrar. Então hoje a gente vai ficar só no charuto, outro dia a gente traz o Ramos Tahine aí pro pessoal também. Combinado, então, Arthur. Aí sim o pessoal vai ver que comida árabe é gostosa assim. Então, Arthur, no próximo bloco aí, você continua a ensinar o pessoal de casa peraí, é charuto, é receita. Então, no próximo bloco, você continua a receita de charuto. Meninas, Arthur, vou deixar você preparando aí. No próximo bloco eu quero experimentar, hein? Pode vir. Meninas, a fofoca de hoje fica por aqui, mas amanhã eu volto. Muito obrigada pela sua presença ilustre, sempre aí trazendo as novidades e hoje com informações importantes também, então muito obrigada, Netinho. É isso aí. Agora são 10 horas e 41 minutos e você não sai daí, porque ainda tem muito Manhã Diversa para você. Vinheta no ar, você já sabe que tá na hora da gente voltar lá pra cozinha pra ver como tá ficando o charuto de repolho roxo. Arthur, essa receita combina super bem também com Ramos, né? Sim, com Ramos, baba ganoush, coalhada seca, um pão sírio e só ele também puro com limãozinho, Roberto. Acho que já é uma ótima entrada, um aperitivo muito gostoso e também um prato principal, por que não? Além disso, não só com comida árabe, tá? Arroz, feijão, salada e um charutinho, também tá tudo super certo. Você falou aí da coalhada seca, Arthur, eu amo coalhada seca, eu acho que é o meu acompanhamento ali, né, das pastinhas árabes, é a que eu mais gosto. Eu acho que ela é um pouco esquecida, coitada. O pessoal lembra muito do baba ganoush do Ramos e a coalhada seca fica um pouco esquecida de lado. Eu queria só aproveitar essa oportunidade para expressar o meu amor pela coalhada seca, só isso mesmo. Ô Mari, você tá certíssima, a coalhada seca merece o nosso amor, nosso carinho, porque também é uma delícia, né? Com certeza. Arthur, no bloco anterior você já mostrou aí como tava ficando bonito, então bora rangar e pro pessoal de casa também aprender como fazer para ficar bonito igual você mostrou. Bora rangar então, vamos embora, Roberta. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui para nossa cozinha. Como vocês já viram aí, a gente está fazendo charutinhos árabes. Olha só que coisa linda que eles ficam, esses charutinhos. Ó, eu vou te ensinar a enrolar eles. Já te ensinei a fazer o recheio, já te ensinei a escaldar a folha do repolho. A gente vai aprender a enrolar e como a gente vai cozinhar esse charuto, tá certo? Então papel e caneta na mão para a gente revisar a receita que eu já dei ali no primeiro bloco, mas aqui você não tem problema. Perdeu, a gente fala de novo. Para fazer esse charutinho árabe, você vai precisar, para os charutos, 300 gramas de acém moído, 200 gramas de peito bovino moído com gordura, 2 tomates, uma xícara de chá de arroz cru, 3 ramos de salsinha picadinho, 3 ramos de coentro picadinho, uma cebola roxa picada, um repolho roxo, 3 colheres de chá de sal, uma colher de chá de pimenta do reino, 2 colheres de chá de tempero sírio. Para fazer o caldo, uma cenoura, uma cebola, um talo de salsão, um terço de pimentão amarelo,
4 tomates italianos bem maduros e água até cobrir. Como a gente falou lá no primeiro bloco, né? Eu comecei, gente, pelo caldo. Eu já trouxe o caldo pronto pra cá. Desses ingredientes aí do caldo que eu acabei de mostrar pra vocês, você só não vai usar o tomate por enquanto. O tomate vai entrar no caldo, mas é aqui dentro da panela de pressão. O que que eu fiz? Eu peguei a cenoura, a cebola, o talo do salsão e aí eu levei na panela com bastante água. Cortei eles grosseiramente, como eu já disse aqui, ó, em cubos médios, desse tamanho aqui, tipo do tomate, tá vendo? E aí, quando começou a ferver, abaixa o fogo e deixa ali mais ou menos 1 hora apurando, como se estivesse fazendo um chá. E aí a gente tem esse caldo de verdura aqui, caldo de legumes. E aí eu fiz o recheio. Aqui eu misturei a carne, misturei tomate, cebola, os temperos, tempero sírio, a pimenta do reino, o arroz cru, cebola picadinho, o tomate, o coentro e a salsinha. Misturou tudo muito bem aqui. E aí a gente escaldou as folhas do repolho. E elas ficaram assim, ó. Aqui na receita, gente, eu tô pedindo 1 repolho, mas o meu repolho tava pequeno, então eu tô usando 2 aqui. Então você vai medir mais ou menos. Você viu o tamanho do repolho que eu mostrei aqui, tá vendo? Vai acabar sobrando um pouco de recheio aqui também. Não tem problema, você pode refogar esse recheio e comer ele também, que fica muito gostoso, puro. Ou então você já se prepara, vê que o repolho tá pequeno, leva logo 3, 4 repolhos para casa para você conseguir fazer bastante charuto com o recheio aqui. Se for o caso, você também pode diminuir a receita aqui toda pela metade e aí fica a seu critério. Vamos aprender então a enrolar os nossos charutinhos. Eu já trouxe aqui já alguns, né? Na verdade, trouxe não, né? Fiquei no último bloco da fofoca, eu fiquei aqui enrolando, né? Enquanto a gente conversava lá com o Netinho. Quem assistiu viu que eu tava trabalhando aqui. Olha só, a gente vai pegar o repolho, olha só, a folha do repolho. Eu tenho aqui, ó, a parte do talo, ele tem essa parte aqui em alto relevo, ó. A gente vai botar ela pra cima, em cima aqui da tábua. A gente vai pegar uma quantidade aqui do recheio, ó. Quantidade assim, ó, tá vendo? Que cobre a minha palma da mão praticamente aqui, ó. Tá vendo? Do tamanho da minha palma da mão, como se fosse mais ou menos 2 colheres de sopa do recheio. Aí a gente dá uma unida nela assim, modela mais ou menos como se estivesse fazendo um quibe, ó. Coloca aqui no meio. Com cuidado, a gente vai começar enrolando daqui da parte de baixo do talo, ó. Eu venho aqui, trago pra cima, sem quebrar o talo, tá? Tem gente que gosta de cortar um pedacinho do talo porque diz que o talo é duro, pra ajudar a enrolar. Eu acho um desperdício, eu acho que isso aqui é a parte crocante, muito saborosa, então eu não tiro não, tá? Se você quiser tirar na sua casa, o que você vai fazer? Deixa eu mostrar aqui, ó. Você vai vir com a faca e vai fazer assim, ó. Como se você estivesse tirando uma parte aqui de cima, sem arrancar ele fora, tá? Você vai só alinhar ele aqui, mas eu acho bobagem, desperdício, como eu já falei. Então eu não vou fazer isso, tá? Mostrando pra você que dá pra fazer sem fazer isso. Então eu venho aqui com o recheio, ó. Vamos lá de novo. Eu dobro o talo aqui pra cima. Quando ele chega nessa parte, eu venho aqui pro lado, ó, como se eu estivesse embrulhando um presente. Jogo pro lado, jogo pro outro e acabo de enrolar, ó. Viu só como é fácil? Vou fazer mais uma vez. Pedir pra Ayanda mostrar aqui de cima pro pessoal de casa, pra gente pegar direitinho aqui o que tá fazendo. Tá bom aqui, Ayanda? Ou quer que chega mais pra frente? Tá bom, né? Então vamos lá, ó. Pegou o recheio aqui, 2 colheres de sopa mais ou menos, dá aquela apertadinha, posiciona aqui, ó, deixando um dedo aqui, tá vendo? Deixa um dedo. Aí a gente vai dobrar com cuidado para não quebrar o talo, trazendo para cá. Dobra a ponta da direita para dentro, a ponta da esquerda para dentro e acaba de enrolar. E aí, ó, é só essa parte dobrada vai ficar sempre para baixo para o charuto não abrir na panela, tá certo? Vamos então agora para nossa panela de pressão. Eu vou começar esquentando ela aqui rapidamente em fogo baixo com um pouquinho de azeite. Eu vou pegar os tomates que estão ali no caldo e vou processar eles aqui no processador rapidinho, tá? Então eu vou colocar o tomate para dentro aqui. Eu não quero que ele vire uma pasta nem um molho aqui não, eu só quero diminuir esse corte
de uma maneira mais rápida. Você pode fazer na ponta da faca também, tá? Não evita o liquidificador, porque eu não quero transformar esse tomate em um molho, não. Eu só quero ele, ó, mais bruto assim mesmo, ó. Pedaços maiores, tá? Então deu essa leve processada aqui, a gente vai ali para a panela que já tá com azeite e vai jogar os nossos tomates aqui dentro. Eles vão formar uma caminha aqui para os nossos charutos, tá? Para evitar os charutos de queimarem aqui no fundo da panela e agarrar, e ele também vai ajudar a formar um molho super gostoso aqui no fundo dessa panela. Pode colocar um pouquinho de sal nesse tomate, tá? E aí agora a gente vai começar a posicionar os nossos charutos aqui dentro, com a parte da dobra para baixo. Olha, observa que aqui ele abre, tá vendo? Então eu vou botar isso para baixo aqui, apertando ele contra o fundo da panela, tá? E também um mais próximo do outro que você conseguir. Pode acochar bem eles aqui, ó, apertando contra os tomates aqui dentro, ó. A gente vai fazer isso, ele vai formar uma camada ali no fundo, vai geralmente dar 2, 3, pode dar até 4 camadas, quanto couber na sua panela aí. Então vai fazendo isso juntinho comigo aqui, ó. Vamos colocando esses charutinhos todos fechadinhos aqui, gente. Vocês não têm noção da delícia que é isso aqui. É muito gostoso mesmo, tá? Fica saboroso. Quem nunca comeu, eu acho que vai gostar dessa receita. É diferente. Você pode fazer ela numa versão vegetariana, substituindo a carne moída aí por carne de soja, né? A proteína de soja vem muito bem aqui junto. Se você não gosta de proteína de soja, pensa numa lentilha, numa ervilha e ainda assim com o arroz, que vai ficar muito gostoso também, tá? Ó, vamos aqui, né, posicionando os nossos charutos do jeito que eu falei, ó, apertando um contra os outros, mas também assim, não é para botar muita força, não. A gente vai assim, né, levemente pressionando eles aqui, ó, para eles ficarem grudadinhos um no outro, tá? Isso vai ajudar com que eles não abram aqui dentro, né, e se desfaçam, né? Então a gente não quer isso. Ó, faltando só um para acabar. Pronto, meus charutinhos já estão posicionados aqui na minha panela. O que eu vou fazer agora, ó, eu vou pegar o caldo que eu deixei pronto, vou trazer aqui para dentro. Até cobrir, tá vendo? Cobriu, não precisa exagerar no caldo. A gente vai pegar um prato e vai, ó, posicionar ele por cima do nosso charuto aqui. Isso também vai ajudar a fazer o peso para os charutos não boiarem, não abrir aqui dentro. Pode dar uma apertadinha no prato. Pode até colocar mais um, ó. Bom, feito isso, é só tampar a nossa panela. Aumenta o fogo agora. A gente vai fechar a panela aqui. O esporte, ô Michele, é no próximo bloco ou nesse já? No próximo bloco, né? Então tá, calma que eu vou dar o spoiler pro pessoal. Deixa eu só terminar aqui. Então, ó, liguei a panela aqui. Ela tá no fogo máximo. Quando começar a ferver, quando pegar a pressão, né, começar a chiar, fazer aquele barulhinho, você vai abaixar o fogo e vai contar 15 minutos no relógio. Passados 15 minutos, desliga, deixa sair a pressão sozinha e aí pode servir. É só comer e ser feliz. A gente no próximo bloco do Bora Rangar vai fazer essa experiência de abrir essa panela e ver como que ficou. A gente vai para um rápido intervalinho agora. No próximo bloco tem o Gabriel Luterbach trazendo as notícias do mundo dos esportes. Então, Manhã Diversa, gente, tá muito gostoso. Tem muita coisa boa para vocês ainda hoje. Não sai daí, a gente volta já já, hein? Rapidinho. E o Manhã Diversa já está de volta, agora são 10 horas e 57 minutos e chegou a hora de falar de esporte com a nossa resenha esportiva. E o Gabriel Luterbach está aí chegando para falar então sobre as notícias do mundo do esporte. Começamos hoje, bom dia Gabriel, começamos hoje com o quê? Bom dia Roberta, bom dia ao pessoal de casa. Hoje a gente vai falar sobre o Campeonato Mineiro, vamos também falar sobre o Campeonato Carioca, que ontem teve jogo do Fluminense, teve jogo do Flamengo, que também teve jogo do América. Vamos começar então pelo América Mineiro, que ganhou ontem por 2-0
contra a Patrocinense. A gente separou alguns lances aí da partida. Foi um jogo que o América Mineiro não sofreu dificuldade, foi um jogo até que o time foi soberano do início ao fim. O América Mineiro saiu na frente com o gol do Alê, que é um meio-campo muito bom, tem se destacado no Campeonato Mineiro, se destacou também ano passado na campanha que levou o América Mineiro à pré-Libertadores, então é um jogador bem interessante. E aí tá o segundo gol também, jogada do Cauê, depois de um erro aí da zaga, que tocou pro Henrique Almeida fechar o placar, né? E esse gol, Roberto, é interessante, que foi feito por 2 jogadores que saíram do banco de reserva. Então mostra a importância aí de estar com o elenco, de estar rodando o elenco, né? Cauê, que é um jogador da base, que saiu ali avançando, tocou pro meio pro Henrique Almeida. Então mostra a importância de todo o elenco, né? Não só os 11 titulares, mas também os jogadores que ficam no banco de reserva. É o que a gente tem falado aqui, né? Esses campeonatos, seja mineiro, carioca, que são campeonatos expressivos, mas também não tão assim, são ótimos para fazer esses testes, entender, né, quem pode sim ser um futuro destaque do time. Então, realmente tá na hora de testar e que bom que tá dando resultado, né? Exatamente, porque jogam com times de dificuldade menor, né? Então é hora de testar, é hora de colocar a garotada para jogar, porque daqui a pouco o que vale, que é na pré-Libertadores, que já é na semana que vem. Então é muito importante rodar o elenco, dar chance para todo mundo, dar minutagem para todo mundo estar em campo na hora que for necessário, né? E esse jogo também marcou a estreia do Jailson. O Jailson, que tem uma história aí meio particular, né? Ele chegou aí pro Cruzeiro, não jogou, que agora está no América Mineiro, ele fez a estreia, ele fez 2 defesas no segundo tempo aí importantes, mas ainda não teve nenhum grau de dificuldade ainda muito grande, né? Então, marcou também a estreia do Jailson, o novo goleiro do América Mineiro, que enfim estreou, a torcida já estava um pouco ansiosa aí, é um goleiro que fez bastante sucesso no Palmeiras, foi um jogador que ganhou a Libertadores, foi aí pro Cruzeiro, não estreou com a gestão Ronaldo, ele tiraram alguns jogadores, né? O Pará, Jailson. Então o Jailson aí mudou de lado em Belo Horizonte e agora está na América. Gabriel, isso deve ter dado uma mexida aí, né? Campeonato Mineiro, as posições estavam meio emboladas. Como que agora, então, tá aí a tabela? Exatamente. Vamos ver a tabela do Campeonato Mineiro. Atlético Mineiro em primeiro lugar com 16 pontos, Cruzeiro em segundo com 15, América em terceiro com 13 e Atlético em terceiro também com 13 pontos. Mas, Roberta, o Cruzeiro ainda joga hoje, né? Então o Cruzeiro ele pode ultrapassar o Atlético Mineiro, pode ir para primeiro colocado, e que isso não acontece há muito tempo, gente. Desde 2018 que o Cruzeiro não vai para primeiro lugar, né? Coincidência ou não, em 2019 é o ano do rebaixamento, 2020 o Cruzeiro não conseguiu subir, assim como 2021. Então o Cruzeiro aí buscando o topo, né? Que é algo que a gente não vê há um pouquinho tempo. Na última vez que você veio, o Cruzeiro estava sendo líder, né? Então agora tem jogo e ele está buscando então voltar aí uma possível liderança do Campeonato Mineiro, né? Exatamente. O jogo é hoje, às 20 horas, 8 horas da noite, no Independência, Cruzeiro e Uberlândia. A gente também separou o campinho aí do Cruzeiro, os prováveis jogadores. Vamos começar aí com Rafael Cabral, Rômulo, Maicon, que inclusive pode mudar aí para Santos, né, jogar lá no futebol paulista, Eduardo Brock, Rafael Santos, Adriano Machado, Pedro Castro, João Paulo, Marco Antônio, Vagninho e Edu. Então esses são os jogadores que podem colocar o Cruzeiro novamente na liderança do Campeonato Mineiro. Vamos falar então agora de Campeonato Carioca. Ontem teve jogo do Flamengo e que foi sofrido, né? Foi sofrido, um jogo 3h30 da tarde. Aí complica a vida do trabalhador, né? 3h30 da tarde. Mas pessoal... vocês deram um jeito de assistir aqui na TV que eu vi. A gente deu um jeito. Tem um monte de flamenguista, então tava lá com o celular acompanhando, né? Exatamente, a gente deu um jeito de acompanhar um pouquinho o jogo do Flamengo, que foi um jogo que até foi um pouco surpresa, né? A gente viu aí o Madureira saiu na frente logo no início do jogo, em uma falha aí nas costas do lateral direito, o Isla. Então o Madureira saiu na frente, um calor também que devia estar no Rio de Janeiro, 3h30 da tarde, Roberto, não é fácil. Para facilitar, entre aspas, né, para dificultar ainda mais a vida do Flamengo. O gramado também não ajudava muito, era um gramado muito duro, dá para ver como que a bola rola quicando, né, Roberto? Então, não ajudou muito o Flamengo, mas o Flamengo conseguiu a virada com aquela mesma coisa que eu falei do América Mineiro, Roberto, com 2 jogadores que saíram do banco de reserva. Isso no Flamengo não é novidade nenhuma, porque o Flamengo tem um elenco muito forte, tem vários jogadores, não são uns 11, né? Então isso vale para o Flamengo também, que foram 2 gols de jogadores que são titulares, mas que estavam no banco de reserva, que é o caso do Everton Ribeiro e o William Arão, como a gente viu aí. Então o Flamengo venceu mais uma vez e foi o último teste antes da Supercopa, porque domingo tem
Atlético Galo Mineiro e Flamengo. Exatamente. Então foi o último teste aí do Paulo Souza antes do que vale, o primeiro jogo oficial não, mas o primeiro jogo que vale mesmo na temporada 2022, que é Flamengo e Atlético Mineiro no domingo. Tô torcendo pra você semana que vem chegar aqui falando o quê? Da vitória do Galo, hein? Tomara que você dê sorte aí pro meu time. Mas, ô Gabriel, teve então Flamengo ontem, você já falou aí, né, sobre o jogo, a luta que foi pra ganhar, enfim, a situação do gramado. E hoje tem mais jogo do Campeonato Carioca, hoje tem Botafogo e Vasco. Exatamente, hoje tem Botafogo e Vasco, mas antes vamos falar do Fluminense também, que o Fluminense ganhou por 1-0. O Fluminense só ganha por um gol de diferença no Campeonato Carioca, é o 6º jogo. O Fluminense ganhou 5 jogos, 4 por 1-0 e um jogo por 2-1, um gol de diferença também. Então mostra que o Fluminense está muito bem na defesa, só tomou 2 gols, mas também, por outro lado, o Fluminense não consegue ser efetivo no ataque, né? E contra times pequenos. Foi um gol muito bonito até, uma jogada bem ensaiada ali. O Luiz Henrique deu um toquezinho, o Luiz Henrique, inclusive, é de Petrópolis, então... ontem ele deu uma entrevista também falando sobre as fortes chuvas, como ele estava um pouco abalado, pediu para os jogadores não falarem muito sobre o jogo. Então o Luiz Henrique, que estava em campo, apesar disso tudo, os familiares dele ainda moram lá, deu um toquezinho para o André, e o André fez um gol muito bonito, uma chapada na bola, que morreu no fundo das redes. Então o Fluminense ganhou por um gol de diferença mais uma vez, mas ganhou, né? São 3 pontos. O importante é ganhar. Exatamente. Então, com essa vitória do Fluminense, vamos ver como é que ficou a classificação. Lembrando que isso que você falou, o Botafogo e o Vasco ainda jogam hoje. Mas, nesse momento, segue o líder Fluminense, primeiro colocado com 18 pontos, Flamengo em segundo com 16, Botafogo em terceiro com 13 e Vasco com 13, que são os 2 times grandes que ainda vão jogar hoje. A gente também tem a tabela de jogos, Botafogo e Vasco vão enfrentar Botafogo contra o Resende hoje às 6 horas no Newton Santos, e Vasco contra Bangu, hoje também às 8h30 em São Januário. Vamos começar falando sobre o Botafogo, que é o primeiro jogo, né? 6 horas depois 8h30. O Botafogo hoje vai entrar em campo com Gatito Fernandes, Daniel Borges, Joel Carli, Canu, Jonathan Silva, Luiz Fernando, Barreto e Breno, Raí, Matheus Nascimento e Erisson. Então, esse é o provável time do Botafogo. E o Botafogo deve jogar pela primeira vez com 2 centroavantes. O Erisson jogou na rodada passada, porque o Matheus Nascimento não estava em campo, ele estava suspenso. O Erisson deixou o gol dele, então hoje o Botafogo vai jogar com 2 centroavantes, e é o jogo também que vai marcar o retorno do Chay. O Chay, que foi muito importante na Série B do ano passado, pela primeira vez vai estar no banco de reservas. É um jogador aí que causa bastante... É um jogador muito importante para o Botafogo e a torcida gosta muito dele. Então tem uma expectativa aí do primeiro jogo do Chay. Também, exatamente. Né, entre os jogadores, é importante. Primeiro jogo do Chay. Então o Botafogo entra em campo para esse jogo com um time já mais encaminhado, né? E ainda sem o técnico, já que o Botafogo demitiu o Anderson Moreira, o Lúcio Flávio está sendo o treinador, mas ainda o dono do dinheiro disse que está procurando um técnico. Então em breve o Botafogo deve anunciar um técnico, mas enquanto isso o Lúcio Flávio está indo bem. O Botafogo ganhou no jogo passado do Vasco, que é um grande rival, então tá dando sequência aí pro Lúcio Flávio. E os 2 jogando em casa, né? Tanto Botafogo quanto Vasco, então tomara que consigam a vitória. E pro Vasco, como que tá a situação Vamos falar do hoje? Vasco agora. O Vasco vai entrar em campo provavelmente com o Thiago Rodrigues, Everton, Luiz Cangá, Anderson Conceição, Riquelme, Matheus Barbosa, Juninho, Bruno Nazário, Gabriel Peck inclusive de Petrópolis, Nenê e Raniel. Esse é o provável time do Vasco, que vai também jogar contra o Bangu, e vai ser um jogo muito interessante, porque vai marcar o duelo do Vasco contra o Felipe. O Felipe foi muito feliz no Vasco. O Felipe ganhou Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro na época que era jogador de futebol. Então o Felipe vai reencontrar o Vasco, vai reencontrar a torcida. Então tem uma expectativa assim de como ele vai ser recebido. Ele já deu uma entrevista falando que espera ser recebido muito bem pelos torcedores, porque é ídolo, né? E tem que tratar os ídolos bem. Então o Vasco vai enfrentar o Bangu do técnico Felipe. E o Bangu só venceu um jogo. E esse jogo foi contra o Fluminense, que é o líder do campeonato. Então, algumas nuances aí do Campeonato Carioca, algumas curiosidades. Tá uma boa fase pro Fluminense, né? Exatamente. Fluminense esse ano eu acho que vai ser aí um grande destaque. Exatamente. Então, esses são os destaques da nossa rodada esportiva. Hoje tem mais jogo, a gente também pode... tem mais jogo no fim de semana, do Flamengo e Atlético Mineiro. A gente volta aqui para poder atualizar mais jogos, mais rodada esportiva.
Tomara que com boas notícias. Fico aí então aguardando você, né, falar sobre esse jogo. Vamos ficar até o convite para assistir junto, né? Porque aí eu já fico por dentro do que está acontecendo. Exatamente. Mas, Gabriel, muito obrigada então, viu, pelas suas informações aí do mundo dos esportes. E continue com a gente, porque já já nós vamos falar sobre alienação parental aqui no Manhã Diversa. Uma psicóloga vai estar aqui com a gente tirando dúvidas sobre o assunto. Então aproveita o intervalinho para fazer a sua pergunta. Manda pra gente no WhatsApp. O DDD é 32 e o número é 999397416. Estamos esperando, é claro, a sua participação. Manhã Diversa de volta mais uma vez para você. Agora são 11 horas e 10 minutos e vamos lá para a nossa redação conversar hoje com Michele Guimarães para saber então os destaques dessa quinta. Que maravilha ter essa presença aqui, Michele, estreando aí, né, na área do jornalismo no Manhã Diversa. Então, qual que é a notícia hoje? Bom dia, Roberta. Bom dia, Mari. Pois é, meninas. Estou aqui atacando de repórter hoje e não tem como a gente falar sobre outro assunto que não seja a tragédia provocada pela chuva na última terça-feira na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. O número de mortos já chega a 105 pessoas e outras 134 ainda estão desaparecidas. Sendo que desse total de mortes, Mari e Roberta, 65 pessoas são do sexo feminino, são mulheres. Então a gente vê relatos de crianças que foram atingidas por essa fatalidade, o corpo de uma senhora de 100 anos que foi encontrado. Então são vários relatos que a gente acompanha que são emocionantes. A Roberta já falou mais cedo aqui no programa, né, uma tragédia que poderia ter sido evitada. Em 2011 o município sofreu também com as fortes chuvas e eu li um termo muito interessante que é a amnésia do céu azul. Todo mundo se mobiliza, principalmente os governantes, num momento como esse, mas depois que a chuva vai embora, tudo fica para trás, tudo fica esquecido e quem sofre realmente é a população. Uma outra novidade nesse caso é que o Ministério da Defesa autorizou a intervenção das Forças Armadas em Petrópolis para ajudar no resgate, nas buscas e também na reconstrução da cidade. Realmente está muito triste acompanhar, né? São cenas de horror mesmo. Infelizmente, esse número de vítimas tende a aumentar, né? Ainda tem muita gente desaparecida e esse é o assunto do momento que a gente reforça também para o pessoal de casa para tentar ajudar, né? Tem aí, o Netinho aproveitou hoje na fofoca também para passar sobre isso. Várias ONGs, várias instituições estão recolhendo tanto mantimentos, né, materiais, como também doações em dinheiro. Então a gente reforça também, né, para todo mundo se unir nesse momento tão difícil. É isso aí. E Michele, vocês já estão aí preparando o Diversa em Rede de hoje. O pessoal de casa vai poder conferir o nosso jornal logo mais. Quais que são os destaques? Bom, Mari, no Diversa em Rede de logo mais nós vamos falar sobre o aumento no número de mulheres nos transportes por aplicativo. O número mais que dobrou nos últimos 2 anos. Só na região metropolitana de Belo Horizonte, esse número já chega a 9.000 mulheres cadastradas. Mas a grande dificuldade, o desafio, né, como todas nós temos na profissão, é o medo da violência, né? A preocupação por ser mulher e estar aí dirigindo em horários diferentes à noite, esse ainda é um grande desafio. Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, uma pesquisa do Procon mostra que com o aumento das compras online também aumentou o número de reclamações desse tipo de compra. Quase metade dos entrevistados, ou seja, 45,8%, reclamaram sobre a data de entrega dos produtos e também falta de contato e informação dos fornecedores. Hoje também é dia do quadro Boas Notícias com a Sulamita França e nós também vamos atualizar a situação da variante Ômicron do coronavírus no estado de Minas Gerais. Então fica o convite para você aí de casa acompanhar o Diversa em Rede logo mais a partir das 6 da noite.
Muito bom, Michele, muito obrigada pelas informações, muito bom ter você aqui com a gente, né, trazendo as notícias. A gente te vê amanhã de novo no E aí Mamãe, e é isso aí, bom trabalho aí para vocês. E aqui no estúdio a gente conversa agora sobre um assunto muito importante que deve ser debatido: a alienação parental. Isso acontece quando o pai ou mãe, depois do divórcio, dificulta a convivência dos filhos com quem não ficou com a guarda das crianças, ou simplesmente quando usam os filhos para atingirem um ao outro. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto agora é a psicóloga Fernanda Oliveira. Então, bom dia, Fernanda, seja muito bem-vinda ao Manhã Diversa. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos telespectadores, né? Muito bom estar aqui nessa manhã batendo esse papo com vocês. Na primeira fala da Mariana, ela já introduziu um pouco, né, do que seria essa alienação parental, mas só para a gente entender um pouco mais, né, gostaria então que você explicasse sobre essa síndrome e quais são alguns exemplos que a gente pode dar para o pessoal de casa. Sim, essa síndrome, né, ela foi reconhecida aí por um psiquiatra norte-americano, né, o Richard Gardner, e ele que trouxe esse tema, né, como de ser uma síndrome mesmo. Se caracteriza, né, o que vocês já falaram um pouco, que é realmente o genitor responsável aí pela guarda da criança, ele está sendo o alienador, né, de estar fazendo a cabeça da criança contra aí, o outro genitor, tá? Então a síndrome, ela se caracteriza por isso. Quanto a alguns exemplos, eu posso comentar com vocês, por exemplo, às vezes se a mãe é a genitora principal, né, que detém aí a guarda dessa criança. Muitas das vezes ela pode esconder do pai o dia que tem uma atividade importante do filho na escola, às vezes alguma atividade que o filho vai participar fora da escola, que seria interessante o pai estar ali com a criança também, ela acaba não passando essas informações, né? E nós temos também o inverso, que às vezes os pais que detêm essa informação, essa guarda da criança, às vezes ele acaba também por tá passando para a criança que a casa dele é melhor do que a casa da mãe, que na casa dele tudo pode e na casa da mãe existem regras, né? Então a gente sabe que isso acaba confundindo um pouco a cabeça ali daquela criança ou daquele adolescente. E são só os pais que podem, né, que tem esse tipo que praticam a alienação parental, ou isso pode se estender a outros membros da família? Então, hoje isso pode se estender, não seriam só os pais, não. A gente entende, às vezes, avós, tios, né? Ou um adulto que seja responsável ali legalmente por aquela criança. A gente vê isso acontecer não só com os genitores, né? Mas a gente estende de modo geral para o cuidador daquela criança ou daquele adolescente. E quais que são aí, seriam os motivos mais comuns por trás desse comportamento desses adultos? Então, nós podemos falar principalmente quando essa separação é uma separação dolorosa, em que no relacionamento às vezes houve um abuso psicológico, né, um abuso às vezes verbal, um abuso mesmo físico. Então a gente percebe que o término desse relacionamento muito conturbado, ele acaba por trazer essas consequências, né, quando há essa separação, porque a criança ou o adolescente, ele se vê envolvido naquilo que aconteceu, né, então a gente percebe que as principais causas são essas, quando há um término de relacionamento conturbado. Você já deu alguns exemplos aí pra gente, mas na prática, né, como que se caracteriza esse ato? Assim, existem formas, às vezes, mais sutis, né, de realizar essa alienação parental? Tem mais exemplos para dar pra gente? Sim, um exemplo para trazer para vocês, por exemplo, às vezes a criança tem ali que ter o adulto junto com ela em alguma participação de alguma atividade, igual eu mencionei para vocês, e aí aquele genitor responsável, ele não deixa passar essas informações, né? A criança, ele faz a cabeça da criança falando da outra pessoa, usando às vezes termos pejorativos para falar, às vezes daquele pai ou daquela mãe, né? E isso de alguma forma vai se apresentar naquela criança ou naquele adolescente um comportamento quando ele estiver com aquele outro genitor, né? Então a gente percebe que isso acontece com eles através, né, do que vem sido falado em casa daquele adulto que detém
a guarda daquela criança ou adolescente mesmo. E a alienação parental é muito grave, com certeza esse tipo de atitude vai influenciar em como a criança ali ou a adolescente está lidando com essa situação e talvez causar um trauma que vai ser refletido durante toda a vida dessa criança. Então, para a gente entender a gravidade de quem pratica alienação parental, quais são as consequências para essa criança, para esse adolescente que está vivendo isso? Sim, hoje a gente pode perceber, né, através, por exemplo, da escola, né? Às vezes vai ter uma dificuldade de aprendizagem, né? Pode vir a apresentar, às vezes, uma ansiedade, uma depressão, né? A gente vê uma criança, às vezes, que ela está estressada demasiadamente na escola, né? E isso, quando ele crescer, a gente sabe que criança e adolescente, eles estão em desenvolvimento da personalidade. Então, acaba que aquilo que aquele genitor faz com ele, em função, né, desse outro genitor, passando que ele talvez não é um pai legal, talvez não é uma mãe legal, né? Olha o que a sua mãe faz, olha o que a sua mãe fala de mim, né? Então tudo isso causa uma bagunça na cabeça daquela criança ou daquele adolescente. E ele cresce com uma referência negativa, né, daquele posicionamento de mãe e pai. Então a gente sabe que isso não é saudável aí para a criança ou esse adolescente mesmo. E como que a gente faz para identificar que essa criança está sofrendo com alienação parental? Sendo uma pessoa de fora, ou então talvez sendo o pai, né, ou a mãe, que é o outro lado, né, a pessoa que está, né, sendo, né, tá sendo falada mal para a criança, enfim, né, a pessoa, como é que ela identifica que o filho dela tá, né, passando por isso, ou que uma criança que ela conhece, seja, né, às vezes um professor na escola, ou um familiar, ou, né, algum amigo, como é que faz para né, quais são os sinais ali que a gente pode talvez identificar estando de fora, né, assim, vendo que, sem realmente estar vendo acontecer a coisa? Sim, a gente fala principalmente prestar atenção no comportamento da criança ou no comportamento desse adolescente. Por quê? Ele vem apresentando sinais, né? Às vezes ele mudou um comportamento que ele gostava de sair com aquele pai ou aquela mãe, ele passa a querer não sair mais, né? Ele acha que aquilo, para ele já não faz mais sentido ele estar com aquela pessoa, né? Em casa, às vezes, ele pode se tornar um pouco mais agressivo com os familiares, às vezes chegam para conversar com ele, para brincar, às vezes ele não quer brincar, né? O adolescente ele é muito característico ele querer se isolar, né? Então esse isolamento pode vir a acontecer. E aí são indícios de que algo ali na relação não está legal. Então a gente tem que prestar atenção em relação a isso, né? Até os familiares, as pessoas que estão de fora mesmo desse relacionamento, ter esse olhar mais atento para os comportamentos dessas crianças ou adolescentes. E o genitor que se vê, então, privado, né, da harmônica convivência com o menor, né, com essa criança, com esse adolescente, em face da alienação, ele pode tomar providências legais? Quais seriam aí os primeiros passos para tentar impedir, né, que continue aí essa alienação? Sim, hoje a gente sabe, né, que a gente tem uma lei que regulamenta isso, né, da alienação parental. Então, assim, esse genitor que ele se sentir prejudicado em função do outro genitor que está praticando essa alienação parental com a criança, a gente orienta, né, que ele busque, ele tem como entrar ajuizando aí uma ação, né, um pedido, requerendo providências para que ele consiga, né, esse relacionamento mais saudável e harmonioso aí com essa criança ou com esse adolescente. Então ele pode, né, tá buscando talvez um advogado para estar auxiliando ele no pedido dessa ação mesmo. Mas eu imagino que talvez, né, chegar no ponto de ter que tomar medidas legais pode ser algo que vai impactar muito a vida dessas pessoas, principalmente a vida da criança, né? Existe algum tipo de terapia familiar ou aconselhamento familiar fora do meio legal que possa talvez auxiliar nesse momento? Sim, né? A gente sempre orienta que tanto os pais quanto a criança ou adolescente, quando acontecer esse momento, né, de uma separação, de um divórcio, né, que eles sejam orientados aí por um profissional, porque é um momento assim muito delicado, não só para as pessoas que estão envolvidas ali, o casal, mas sim para esses filhos que estão envolvidos nessa separação, né? Então assim é super importante
esse trabalho mesmo de buscar um psicólogo, de buscar uma ajuda, né? Hoje existe a terapia familiar, né? Então, onde pode ser atendido de forma separadamente cada ente, caso o pai ou a mãe não queiram um falar com o outro, né? Então, a gente sabe que isso pode acontecer, né? Que a gente pode estar solicitando, né? Que seja feito, às vezes mesmo antes de entrar com esse pedido legal, que às vezes consiga fazer ali de forma mais harmônica, né? Sem precisar tomar essas medidas mais drásticas, digamos. Fernanda, enquanto o nosso bate-papo vai rolando, o pessoal de casa vai mandando a pergunta pra gente também. E a gente recebeu a pergunta da Cristiane, lá de Ribeirão das Neves. A mãe biológica pode mandar mensagens pejorativas pra madrasta? O que fazer quando a mãe usa o telefone da criança para ofender a madrasta, essa nova companheira aí, né, do pai? Sim, isso pode acontecer, sim, né? A gente sabe que é uma realidade. Então, assim, eu acho que a pessoa, a madrasta que está nessa posição, eu acho que ela não deve se envolver de responder essas mensagens, né? De ficar alimentando algo que não é positivo, nem tanto para esse relacionamento que ela está, porque às vezes a criança ou o adolescente pode estar na casa, pode perceber aquela situação também que acaba sendo desagradável. Então, assim, a gente entende que o melhor posicionamento é ela não se envolver, né? Essa madrasta não está se envolvendo e deixar que as coisas, né, possam ser simplificadas ali, resolvidas mesmo pelos pais da criança. Fernanda, nosso bate-papo está só começando, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre esse assunto, para falar mais sobre a alienação parental e um pouco sobre o relacionamento pós-divórcio. Então, se você tem alguma dúvida, ainda dá tempo de mandar para o nosso WhatsApp que está aparecendo na tela para você e a gente volta já já. Já estamos de volta com o Manhã Diversa e hoje nós estamos falando sobre alienação parental e o relacionamento pós-divórcio. Quem está aqui com a gente esclarecendo esse assunto é a psicóloga Fernanda Oliveira. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, viu? Eu que agradeço aí o convite de estar com vocês aí conversando um pouquinho sobre esse tema. E nós estamos recebendo mais dúvidas do pessoal de casa, né? A nossa próxima pergunta é da Eni, de Betim. Ela diz o seguinte: a mãe da minha neta se mudou para longe, alegando que eu estava roubando a menina dela. Estamos na justiça tentando conviver com a menina e já faz um tempão que não a vemos. Isso seria alienação? Ela disse que a neta tem 7 anos, chorou muito porque não queria se mudar e a mãe nunca mais trouxe a menina para visitar. Complicado essa situação, né? Complicado e realmente caracteriza, né, uma alienação parental. E a gente percebe que a principal pessoa, né, que é prejudicada nessa situação é a própria criança, que tem 7 anos e ainda não entende muito bem isso que está acontecendo. Mas nesse caso é considerado sim uma alienação parental, conforme eu falei com vocês, que ela não é praticada, né, também só pelos pais, né? Pode ser praticada também por outros membros da família, e nesse caso a avó que identificou que a mãe está fazendo, tirou a criança, né, desse convívio com ela. E agora, então, um pouco mais, né, para o relacionamento pós-divórcio, nossa segunda parte aí do nosso bate-papo. Além da dependência amorosa, é muito comum também a dependência financeira nos relacionamentos. Quando um casal tem, né, essa diferença de renda depois da separação, isso pode acabar gerando dificuldades financeiras para uma dessas partes, né? Como lidar, então, com essa questão e tentar evitar mesmo que isso torne aí novos atritos? Sim. A gente sabe que a questão financeira ela não mexe só com o casal em si, né? Ela mexe com o indivíduo de modo geral. E quando isso vem acontecer, né? Essa diferença realmente salarial ali do marido, da mulher, né? E há essa separação, a gente percebe que há sim um impacto, né? Mas o que a gente sempre orienta as pessoas é a terem uma rede de apoio, né? Terem pessoas próximas, de confiança, em que no momento em que isso vai precisar ser restabelecido, que ela tenha alguém para contar, né? Tem alguém que possa estar dando esse suporte aí nesse início de uma nova vida após a separação.
Mas a gente sabe que acaba tendo um impacto sim. E a gente sempre indica, né, talvez a pessoa quando passar por uma separação, por um divórcio, se ela não está sabendo lidar sozinha, que ela busque a ajuda de um psicólogo, né, para estar auxiliando essa transição por conta da separação mesmo. A gente falou muito na primeira parte da nossa conversa com relação, né, à alienação parental, sobre o caso, né, realmente de casais que se separam e aí não é uma separação amistosa, né? Quando a gente vê esse tipo de problema, claramente existe ali, né, questões que vão além, né? Então a separação não é pacífica, provavelmente não é amistosa, mas em alguns casos acaba que a separação é amistosa ou então é mais, né, por parte de uma pessoa, outra pessoa ainda está, né, apaixonada, ainda ama outra pessoa. E aí nisso pode acontecer até as famosas recaídas, né? Às vezes o casal se separa, mas por ter um relacionamento amigável se reencontra, aí acaba ficando junto de novo, às vezes, né, tem outros encontros ali, né? E para quem tem filhos, essa situação às vezes pode ser um pouco delicada, né? É necessário contar para a criança que está acontecendo assim, essa reconexão entre os pais? Como lidar com isso aí, né, para isso ser, né, o mais fácil possível para a criança? Porque às vezes é uma recaída que vai durar ali, né, 2 meses, depois eles se separam de novo. Como é que fica? Isso, e realmente, a dica que a gente dá, né, enquanto psicólogo, pensando em preservar o psíquico dessa criança ou desse adolescente, é que só envolva a criança novamente quando tiver uma certeza, né? Se vai voltar, se esse relacionamento eles vão voltar a ficar juntos, né? Enquanto tá nessa que tá voltando a ficar, ainda não tem nada muito certo, né? E que seja muito recente, para a gente estar preservando mesmo essa criança ou esse adolescente, a gente pede cautela dos pais, né? Para estarem envolvendo aí os filhos novamente nessa volta deles. A pergunta que a gente fala, né, do pessoal de casa, a gente teve aí aquele exemplo da madrasta e a mãe tentando, né, com esses conflitos aí com a criança. E um momento delicado também nesse pós-divórcio é quando a outra pessoa encontra um novo companheiro, uma nova companheira. Como que faz? Quais dicas aí você dá para mostrar para a criança que agora o pai ou a mãe já está com uma outra pessoa e que isso, né, pode ser visto sim, tá tudo bem? Uhum. Assim como a outra pergunta, usar o bom senso, né? Ter cautela para estar inserindo essa nova pessoa nesse ambiente aí, com aquele filho, né? Que ainda pode ser criança ou que esteja nessa fase de adolescência. A gente pede essa cautela porque realmente para não ficar uma bagunça para a criança, né? Às vezes aquele pai ou aquela mãe que está conhecendo uma nova pessoa e está querendo ter um relacionamento com essa nova pessoa, que ele saiba que antes de estar com a mãe ou com o pai, aquela pessoa ela já tem um filho, né? Então é super importante mudar essa ótica de pensar na criança primeiro, né? Como que eu vou estar me aproximando dessa criança, que cuidados que eu tenho que ter com essa criança ou adolescente, preservando realmente a saúde mental deles. E a gente sabe, né, que o mundo ideal, né, que a gente espera, né, para todo casal que se separa, principalmente casal que se separa e tem filhos, é que eles tenham uma relação, pelo menos, né, amistosa, né, que ali seja realmente, ainda exista um companheirismo pela busca do bem-estar da criança, do filho, do adolescente, até mesmo se tiver filho adulto, né, porque aquela pessoa, né, aquele filho vai unir os dois de certa forma, de um jeito ou de outro, pro resto da vida, né. Mas o que a gente quer saber é além dessa relação simplesmente amistosa. Dá para ser amigo de ex? Então, depende de como esse relacionamento terminou, né? Eu falo que isso é muito subjetivo de cada pessoa, de cada casal, né? Hoje a gente já consegue visualizar vários casais que refizeram, né, a vida, têm novas famílias e essas famílias elas convivem junto, né? Mas isso eu falo que é de uma sabedoria ali, deles entenderem o momento certo disso acontecer e estarem preparados para isso, né? Aí cabe a gente reforçar mais uma vez o quanto que é importante talvez ter a ajuda, né, de um psicólogo para ele primeiro aprender a se conhecer melhor, a gostar dele novamente, porque a gente sabe que isso após uma separação, isso é muito difícil porque a pessoa acaba se desconectando um pouco dela, né? Então ela precisa voltar a se conectar com ela para ela conseguir, talvez, ter uma amizade aí com o ex.
Mas a gente sabe que isso pode acontecer sim. Mas é muito individual de cada pessoa querer isso ou não e estar pronto para isso ou não. Então a gente usa, né, novamente a palavra de ter assim, uma paciência, uma tolerância e perceber se a pessoa realmente quer isso para ela quer ter o outro como um amigo. A gente sabe que isso para a criança ou para o adolescente é super saudável, né, que isso aconteça, né, que eles consigam levar cada um ali uma vida ou refazer uma nova família, mas que esse convívio permaneça porque, igual você mencionou, né, o filho ali ele é do casal. Embora a relação tenha terminado, né, mas a criança ela está ali envolvida, então é de estar preservando essa criança ou esse adolescente. Independente de ser amigo ou não pós esse término, o importante é as relações terem respeito, né? Independente de se vai ser amigo ou não. Inclusive entre os pais e também, é claro, com a criança, porque todo mundo tende a ganhar com essa relação aí, né, à base do respeito. Com certeza. E uma coisa que a Roberta falou durante o nosso intervalo, né, ter essa referência para a criança é muito importante, né? Sim. Ela ter uma, independente de quando os pais estão casados, mas também pós a separação, a criança, adolescente, ter essa referência de um relacionamento saudável, independente de ainda ser um relacionamento amoroso, de casal, ou um relacionamento de parceria, ou de amizade pós-separação, é muito importante para aquela criança e adolescente ter referências saudáveis para quando ela crescer, né? Sim. E eu conheço casos de sucesso, né, de pessoas, né, que têm pais separados e que os pais permaneceram amigos, casos em que as famílias são amigas, como você disse, e realmente a gente vê uma grande diferença ali, né, naquela criança, naquele adolescente, no desenvolvimento, né, da forma com que ela se sente até mesmo acolhida, porque ela acaba tendo duas famílias, né, são mais pessoas ali, né, é uma rede de apoio maior, são mais pessoas acolhendo, e quando essas pessoas convivem bem, tem uma convivência amistosa, de amizade, né, realmente, com certeza é um ambiente familiar muito mais saudável e que propicia muito mais coisas, né, para aquela criança e para aquele adolescente, né? Com certeza, né? Então, o que a gente sempre orienta é isso, é preservar a criança ou o adolescente, porque isso vai ser super importante para o desenvolvimento dele, né? Para o crescimento dele pessoal, saber que, assim, embora houve a separação, né, ali dos pais em algum momento, mas que os pais souberam ter esse cuidado com ele, que ele vai crescer um adulto aí saudável, que não vai ter problema com autoestima, né, que às vezes não vai desenvolver um transtorno de ansiedade em função disso, uma depressão, né, ou às vezes um transtorno de personalidade. Então é super importante a família preservar essa criança e esse adolescente. Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui hoje no Manhã Diversa. Foi um tema aí que mexeu com o pessoal de casa, né? Então fica aí o recado para todo mundo. Vamos ter aí respeito, né, nas nossas relações. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês. Agradeço aí o convite de estar participando com vocês. E agora são 11 horas e 39 minutos, hora do almoço tá chegando, então o próximo bloco, é claro, não poderia ser diferente. Tem a finalização do charuto no Bora Hangar com o nosso chefe Arthur Veloso. A gente volta já já. Manhã Diversa tá de volta agora com... Vamos terminar o programa em alto nível, com comida boa, mas antes eu queria aproveitar para mandar um beijo pro pessoal do HU de Juiz de Fora, do Hospital Universitário, que está assistindo a gente, acompanhando Manhã Diversa nessa manhã, né, de quinta-feira, quase terminando aí o programa. Amanhã, né, tem muito mais, na sexta-feira. Então eu queria mandar um beijo para todo mundo, principalmente o pessoal do HU, que já chegou aqui pra gente informação de que estão acompanhando a gente. Wagner, Claudinei. Wagner Claudinei, um beijo especial também que está assistindo a gente. Então, e um beijo grande para todo mundo que está assistindo Manhã Diversa, acompanhando a gente hoje, todas as manhãs aqui na telinha da Diversa, né? A gente gosta muito, né, de saber... Dessa interação, né? Da interação, de saber que o pessoal está assistindo, acompanhando a gente. Se você aí de casa, né, quiser mandar uma mensagem pra gente também, mandando uma foto, um vídeo de você aí assistindo o programa com a gente. Se você vê que a gente está passando em algum lugar, né, você está em algum restaurante, uma padaria, algum lugar que você está, que está sintonizado na Diversa, manda pra gente no número que está aparecendo aí na tela, que a gente adora ver, adora receber essas mensagens de carinho. Isso aí, agora sim, recado dado,
bora rangar com o Arthur. Arthur, ontem você mostrou aí João, né? E hoje é o dia do Gil. Gil, que é uma pessoa que saudável, vem de bicicleta pra TV, tá aí ansioso com certeza pra ver a finalização dessa receita, né? Ô, Roberto, o Gil vem lá da Zona Norte de bicicleta, é bom ressaltar, né? Não é qualquer distância, não, é qualquer distância, né? não. E o Wagner Claudinei, que a Mari mandou um abraço, é de Santa Cruz de Minas, ele pediu pra avisar, tá, Roberto? Ah, Santa Cruz de Minas, então isso. Um beijo grande pra ele. Tá e pra Santa Cruz de Minas também. E pra Santa Cruz de Minas, é isso aí. Com certeza. Depois eu vou até pedir pra Yandra mostrar aí o Gil. Vamos ver se ele tá ansioso com a finalização dessa receita. Então, bora rangar, Arthur. Bora rangar, então. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Vocês viram o Gil aí, ó. Gilberto tá esperando aqui. A gente tá fazendo repolho, charutinho árabe de repolho roxo. A receita que vai ficar super bonitinha. Vocês vão ver aqui na finalização como fica bonito. Você já viu o charuto por aí? Geralmente o pessoal faz com repolho branco, né? Dá pra fazer com couve também. Tem muita gente que faz com couve. Dá pra fazer com taioba. O mais original mesmo, com folhas de parreira. Infelizmente, esse não é um ingrediente que é muito comum da gente encontrar para comprar fora dos grandes centros. Mas eu sei que muita gente aí tem parreira de uva em casa e não sabe o que fazer com as folhas. Gente, é o mesmo processo que eu já ensinei aqui, só que você vai substituir o repolho pelas folhas de uva, tá certo? Se você está chegando agora, ligou a televisão agora e perdeu os 2 primeiros blocos do Bora Rangar, não se preocupe. Primeiro, muito bem-vindo para a nossa cozinha aqui do Manhã Diversa. Papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, que a gente vai colocar os ingredientes aí para a gente revisar essa receita. Vamos lá? Para fazer esse charutinho árabe, você vai precisar de 300 gramas de acém moído, 200 gramas de peito bovino moído com gordura, 2 tomates picadinhos, 1 xícara de chá de arroz cru, 3 ramos de salsinha picadinho, 3 ramos de coentro picadinho, 1 cebola roxa picada, 1 repolho roxo, 3 colheres de chá de sal, 1 colher de chá de pimenta do reino, 2 colheres de chá de tempero sírio. Para fazer o caldo, a gente vai usar 1 cenoura, 1 cebola, 1 talo de salsão, 1/3 de pimentão amarelo. Esses 4 ingredientes picados grosseiramente, numa panela com bastante água, deixa ali ferver 1 hora mais ou menos no fogo baixo. Os 4 tomates italianos bem maduros a gente vai deixar para colocar no fundo da panela. Então olha só, a gente começou preparando o caldo que eu acabei de falar para vocês aqui como é feito, né? Aquele caldo básico de legumes. Depois, os ingredientes do recheio é só misturar tudo numa tigela, pode até deixar na geladeira enquanto a gente escalda o repolho. A gente tirou o miolo do repolho, né? Escavando ali aquela parte do talo do repolho, aquela parte bem mais dura do talo, tá? Tiramos da cabeça do repolho e levamos para escaldar numa panela com água fervendo até as folhas começarem a soltar. Soltou todas as folhas ali, a gente enrola os charutinhos. Tem um macetezinho, se você perdeu, não se preocupa. Os nossos programas saem todos lá no canal do YouTube, então a partir de amanhã você já consegue assistir o Manhã Diversa de hoje para poder tirar as dúvidas que ficaram do charutinho. Porque eu sei que quando vocês verem a receita pronta aqui, fica doido para aprender como é que fez e às vezes não teve tempo de assistir o programa. Não se preocupe, lá no nosso site diversa.tv ou no YouTube da TV Diversa, você consegue assistir a nossa programação. Tudo que passou e também o que está ao vivo aqui, é claro, se você está num lugar onde não pega a TV Diversa, vai lá no site que você consegue assistir. Outra coisa que eu queria falar também, me segue lá no Instagram, meu arroba é Chef Arthur Veloso, lá você pode interagir comigo, pode mandar o seu abraço, a gente já mandou um montão de abraço hoje aqui, estamos recebendo esse carinho do público, é uma coisa muito gostosa isso, então não deixa de falar comigo, manda sua foto, sugestão de receita, tira dúvida, eu vou ter o maior prazer de conversar com você lá, tanto no meu Instagram quanto no WhatsApp da TV também, que está aparecendo na tela aí. Você pode falar com a gente, pode fazer a sua interação sem medo de ser feliz. Vamos ver como é que ficou esses malfufos, esses iabraques, esses charutos árabes. Ó, panela de pressão, eles ficaram aqui então na panela de pressão. Aí tá, a gente enrolou os charutinhos,
O tomate eu dei só uma processada para ele ficar num pedacinho menor. Você pode fazer isso na faca. Aí eu esquentei a panela em fogo mínimo só para ela quebrar a temperatura, botei um pouquinho de azeite, entrei com o tomate processado e aí eu fui acomodando os charutos aqui dentro da panela, um bem encostadinho no outro e pressionando com uma força mediana assim contra o fundo da panela para eles não se abrirem enquanto cozinha. A gente fez 2 camadas aqui, completou com caldo até cobrir só. E aí eu ainda botei 2 pratos por cima deles para pesar, para eles não boiarem, não abrirem enquanto cozinha. Aí pegou pressão, aí abaixa o fogo. Sempre, gente, toda vez que for usar a panela de pressão, pegou pressão, começou a chiar, abaixa o fogo. Não tem necessidade de fogo alto. Não vai mudar em nada o seu processo de cozimento, fogo alto ou fogo baixo. A única coisa que vai acontecer é que você pode acabar queimando o fundo da sua panela e você não quer isso, né? Então, abaixa o fogo. Deu 15 minutos, conta no relógio, 15 minutos, pode desligar o seu fogo e deixa a pressão sair sozinha para os charutos acabarem de cozinhar. A minha já acabou de sair, eu vou destampar aqui, ó, pode ver a fumaça subindo, tá quente. Ó, eu vou pegar aqui os 2 pratos, né? Cuidado, gente, que os pratos estão quentes, então usa um pegador ou então um pano seco, tá? Para você não queimar a sua mão. Eu vou tirar os pratinhos aqui. E aí a gente já pode tirar os nossos charutos. Gente, o cheiro disso, vocês não têm ideia que delícia que é. Eu vou passar eles para essa tigela aqui, ó, para ficar bem bonitão, tá? Aí observa, ó, eles não abrem enquanto cozinha, pode ficar tranquilo. A gente vai tirando eles aqui um por um. Aí vamos fazer um empratamento bonito pra gente levar pra nossa mesa. É aquilo que eu falei, você vai poder comer eles, né? Com baba ganoush, que é aquela pastinha de berinjela. Você pode fazer um hummus tahine, que são comidas árabes, né? Se você não sabe fazer ainda, não, eu vou trazer aqui tudo isso pra você. A gente vai fazer ainda um dia especial das Arábias aqui, pra gente poder aprender a fazer esses acompanhamentos. Mas se você não sabe fazer nada disso ainda e quer comer o charuto, gente, é uma excelente entrada em primeiro lugar, tá? Você pode só fazer isso aqui como um petisco, para comer com limãozinho, igual eu vou fazer agora, já tá de bom tamanho, porque aqui já tem proteína, aqui já tem fibra, aqui já tem carboidrato, é praticamente uma refeição completa, né? Mas você pode fazer ainda um arrozinho, um feijão, uma saladinha e servir com um charutinho, que eu tenho certeza que do mesmo jeito você vai arrasar aí na sua casa com essa refeição. Ó, tô acabando de tirar os nossos charutinhos, olha como ficou bonita essa panela aqui dentro, esse caldo, a gente vai regar os charutos com esse caldo depois. Aqui no Brasil é muito comum as pessoas, mesmo nas famílias árabes, servirem isso aqui e até cozinhar dentro de um molho de tomate. Não é o jeito que eu acho mais interessante, tá? Fica italianizado o prato. É legal, é gostoso, tá? Você pode fazer. Então é uma dica que eu te dou, se você gosta de um molhinho de tomate, pode colocar do lado para acompanhar aqui os seus charutos também, que vai ficar bacana, tá certo? Ó, vou trazer para cá esses charutinhos, vou botar eles aqui, ó, pra gente tirar uma foto. Vou pegar esses 2 que ficaram aqui na panela e vou botar no meu prato ali já pra gente comer. Antes, né, mas primeiro eu vou regar eles com o caldo que saiu daqui de dentro, ó. Então aqui no meu prato já tem a minha porção. Eu trouxe um limãozinho pra gente poder acompanhar. Vou trazer esses 2 pra cá pra ficar bonitão, ó. Pode usar umas folhinhas de hortelã também pra decorar aqui, que fica bem legal. E esse molhinho que sobrou aqui no fundo, né, a gente vai jogar por cima aqui dos nossos charutos. Aí isso aqui, gente, para molhar um arrozinho, igual eu falei, né, um arroz e feijão, você joga esse molhinho em cima do arroz aqui, isso aqui tá cheio de sabor, gente. Tem certeza que vai ficar muito gostoso também, você vai adorar. Ó, pode ter certeza. Aí traz esses tomates aqui, né, tipo um molho de tomate rústico que a gente tem, que é aquele molho, aquele tomate que ficou no fundo. E aí, gostou? Achou bonito? Já sabe, né? Faz em casa, não passa vontade não. Tá na hora do almoço, aquela hora que dá aquele rango bom. Ficou bonito isso aqui, hein, gente? Essa mesa aqui, ó. Vou experimentar, né? Tem que fazer esse sacrifício por vocês, né? Ó, vou cortar aqui um pedaço pra mostrar pra vocês como que ele fica por dentro. Vou mostrar aqui, vou apontar pro... Tá bom aqui? Já tá dando pra ver? Olha lá. Tá vendo? O recheio, o arroz cozidinho, a carne cozidinha. Eu vou pegar um pedaço menor pra não queimar minha boca, né? Porque tá quente. Dá licença, vocês estão servidos? Chegou aquela hora, a hora de ser feliz. Bora rangar. Eu vou soprar primeiro.
Gente, muito sabor. Agora, um limãozinho. Porque que acontece? Principalmente tá usando repolho roxo, a gente botou cenoura no caldo, tem tomate. Então ele tem um perfil de sabor adocicado. Até por causa das especiarias que a gente está usando aqui, né? A pimenta síria, vai cravo, vai canela. Então a acidez do limão, ela equilibra isso aqui de um jeito que vale muito a pena comer com limãozinho. Vocês vão ver como é diferente, tá? E ó, pode esperar esfriar, comer frio também, como um petisco frio. Dá super certo também. Olha aí como ficou bonitão. Dá licença, gente. Eu vou ter que ficar aqui comendo. Vou voltar lá no estúdio 1 com a Mariana e com a Roberta. Isso aqui tá muito gostoso, meninas. Com vocês, vai daí. Vai ter que fazer esse sacrifício de ficar aí comendo. Eu entendo, Arthur, realmente deve ser muito difícil essa hora pra você. E olha, ficou lindo, porque a cor roxa na comida é meio difícil da gente achar, né? Então ficou bonito, ficou diferente. Eu adorei aí esse toque que você falou também, né, do limãozinho. Tá muito bonito, tenho certeza que tá saboroso. Então a gente vai deixar aí você desfrutando dessa verdadeira obra de arte gastronômica. Agora tem que esperar o julgamento do Netinho, né? Que tá ali fora já, doido pra provar e falar se tá melhor que o da avó dele. Eu tenho certeza que não tá, né? Porque comida de vó, gente, não tem como competir, né? Eu não sou a avó do Netinho, infelizmente. Pois é, porque aí também tem todo o afeto, né, por trás. Mas pode deixar que a gente prova também, todo mundo, né? Então, ó, muito obrigada, valeu demais o Bora Hangar de hoje. Obrigado a vocês. E comida árabe com limãozinho fica bom demais, eu acho que combina super bem. Então, Arthur, a pedida ali do limãozinho do lado, tudo a ver, né? Inclusive, limãozinho aí, né? É uma excelente combinação para várias comidas aí. Uma opção aí pro pessoal de casa, às vezes, né? Dar um toque especial na comida. O limãozinho ali do lado, além de ficar bonitinho, né? Com certeza. O Manhã Diversa de hoje está terminando. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação nessa quinta-feira com a gente. E não se esqueça de ficar ligadinho no site e nas redes sociais da Diversa. Por lá você fica sabendo dos temas da semana, pode mandar suas perguntas para os nossos entrevistados e também pode rever os conteúdos que você mais gostou. Fique agora com o programa Bravos e logo mais às 6 da noite tem o Jornal Diversa em Rede. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 10 da manhã. Até lá e tchau, tchau.